A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre Cristologia. E nesse vídeo veremos a lição de número 9, a cruz de Cristo. Estudaremos o significado da cruz, o propósito da cruz. Por que uma cena tão cruel, sangrenta, angustiante, pública, um homem sendo humilhado? Por que é necessário isso? Por que aconteceu um fato tão marcante, mas é a razão, é o centro do Evangelho, essa obra feita por Jesus na cruz do Calvário. E com a imensa satisfação de hoje estar acompanhado pelo nosso amado irmão, Pastor Rogério, que é o comentarista deste trimestre, desta revista, e juntos estaremos meditando, que você acompanhe, fique conosco acompanhando e seremos juntos edificados com uma lição tão valiosa. Já começando aqui, então, com o nosso Pastor Rogério, sobre o significado da cruz, né? A gente já começa por um contexto histórico. Era uma morte que realmente grandes impérios faziam para realmente fazer uma exposição pública, para amedrontar, para aterrorizar as pessoas, para ninguém se rebelar, para ninguém querer ir contra as leis deles, né? Então, era algo que já vinha até de antes dos romanos. Outros povos, os persas, outros povos já faziam essa prática de uma morte para que realmente aquela pessoa fosse humilhada, aquela pessoa, dizem alguns relatos de corpos serem deixados para ser comidos por animais e outros jogados ao lixo. E então era uma realmente situação humilhante, e foi o que o nosso Salvador se submeteu. Ele se permitiu passar por uma morte, uma condenação, né? Então vamos ver já esse contexto histórico. A paz do Senhor aos irmãos, às irmãs, a todos os professores, né? Quero já mais uma vez agradecer a oportunidade de estar junto com os irmãos para estar aqui somando, né? E conforme o nosso pastor Eden ele tem falado, a cruz em si, a grande realidade da cruz, para nós é um significado mesmo de humilhação, mas a gente vê que Jesus ele se submeteu de livre e espontânea vontade, né? A gente viu na lição passada a questão do nascimento, né, do Cristo. Agora a gente chegou num ponto da sua morte. Então é um ponto crucial para a nossa cristologia, para o nosso entendimento, a nossa prática de fé. E a gente vai ver que os romanos em si, eles usavam a crucificação, né, não de forma coletiva. O próprio pastor Eden tem falado. A gente vai ver que outras civilizações, outros povos, até peguei alguns dados aqui, os persas, quando eles tomaram o poder dos babilônios, eles crucificaram cerca de 3.000 pessoas, né? E lá na frente, Alexandre o Grande também, ele vai, quando ele toma a cidade de Tiro, ele vai crucificar 2.000 persas. Então você vê que o mundo antigo, já outras civilizações, eles usavam esse mecanismo de humilhação, mesmo para mostrar que esse tipo de sentença era uma sentença muito dolorosa. E a gente vai ver que Cristo ele se submete, né? Ele se doa. Se a gente pegar em João 10, 18, vai dizer que ele doou, ele se deu, ninguém o obrigou, ele foi de livre e espontânea vontade. Então, quando a gente fala a questão da crucificação, né, para a época era o pior castigo que alguém podia se submeter, né? Era o pior castigo. A gente vai ver em poucos casos na história de pessoas que foram, né, romanos que foram crucificados. Não era normal. Então era uma sentença dada mesmo para mostrar para aquele, não só para o sentenciado, mas para todos, que aquele tipo de crime não era perdoado, né? E a gente vai ver que no ato da crucificação, a gente vai ver que era um requinte total de crueldade. Não vi só o ato, porque aquele que era sentenciado, culpado, ele já vinha
né, até chegar ao momento da crucificação, ele passava por todo tipo de tortura física, psicológica, e nós vamos ver nos relatos dos evangelhos que Jesus ele se submeteu a todos esses tipos de tortura, né? E quando então a pessoa sentenciada ela chegava na cruz, ela já chegava totalmente debilitada, totalmente fisicamente acabado, moralmente humilhado, né? Então era um peso para aquela pessoa, né, em questão para a família, um ato de muita humilhação. E Jesus ele se submeteu a tudo isso. E a própria Bíblia vai dizer aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Então Jesus ele se submeteu a esse requinte de crueldade, né? E nós podemos também observar que no ato da crucificação, o sentenciado, não só o ato em si da crucificação, que já era de uma forma muito cruel, todos os flagelos, né, que a pessoa ela se submetia. Eu fiz uma breve pesquisa. O flagelo era um chicote, né, que na sua ponta era usado ossos ou restos de metais, e a pessoa ali ela era submetida, né, a tomar aqueles flagelamentos em ato de sentença, fora isso o escárnio e dentre tantas outras coisas. Verdade, o sofrimento era tamanho, porque já começa com os açoites, aquela sessão de soldados raivosos, cruéis ali, humilhando, batendo. É até interessante o filme que retrata bem aí, o filme lá, Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Isso. Faz qualquer pessoa ali que de repente ao ler friamente, então ele foi crucificado friamente, parece algo tão... não tão pesado, mas quando se enxerga as cenas, se enxerga o sangue, pedaço de carne, e aí vê o tamanho, né, da crueldade. Então era algo que, ao ser pendurado também, ia gerando a dificuldade ali, porque ele vai se desidratando, seu sangue indo embora, ele vai também tendo a dificuldade de respirar, os seus ossos vão sendo desconjuntados, tanta coisa acontecendo, e além de tudo da crucificação normal, Cristo ainda teve algo a mais, porque eles ficaram zombando de quem ele era. Dizem que é o rei? Então vamos fazer aqui uma zombaria melhor, vamos pegar uma coroa e pôr na sua cabeça, os espinhos cravados ali na sua testa, né? E ele também já vinha sangrando desde a agonia do Getsemane. Então, aquela situação tensa de angústia e clamor, ele já estava ali com sangue. Então, agora eles começam com os açoites, sangue. Daqui a pouco, esses cravos na sua cabeça, mais sangue. É a zombaria, levando já para o outro aspecto dessa situação de cruz, que é o emocional, o moral, o físico, e ele que já veio de uma noite onde ele teve a traição de um amigo, de um apóstolo, de um companheiro. Então, essa dor da traição, dor de pessoas próximas, dor de ser vendido, né? Imagina uma pessoa saber que vai ser morta porque alguém o vendeu por, de repente, né? Um amigo seu te vendeu por R$50, né? E você vai ser morto por causa disso. Então imagine isso. Então tudo isso de decepção, de humilhação, de abandono, de dor, né? E também até de maneira profética já citado um pouco dessas dores lá no Salmo 22, né? O salmo conhecido como o Salmo do Sofrimento Messiânico, onde tem vários pontos ali que são cumpridos na crucificação. Por exemplo, aqui versículos 14 em diante, como a gente falou dessa desidratação, dele enfraquecendo dos seus ossos. O verso 14 em diante, do Salmo 22, diz: como água me derramei, os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim, a minha força se secou como um caco, a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés, né? O 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha
túnica. Então olha só, algo tão claro a cena da cruz aqui, quando fala transpassaram-me as mãos e os pés, né? Onde eles foram perfurados. Existiam vários tipos de cruz, né? Se você for pesquisar, vai ter vários tipos de forma de T, outros formatos. Dá a entender que a de Cristo tinha uma parte ali em cima, não a de T, mas a de cima, porque tinha uma placa fixada, né? Mas tudo isso mostrando que ele passou por aquele processo. Era como ele carregar uma parte do travessão, né? A parte vertical geralmente ficava lá, fixada, e o condenado vinha carregando a sua parte horizontal para depois ser pendurado ali naquela outra estaca, né? Então ele já vinha com aquilo. Diz também o Evangelho que chegou um momento que ele não suportava mais, não aguentou mais, ali ele já tinha atravessado uma noite inteira, da noite anterior para aquele dia, onde ele foi levado de um lado para o outro. Foram vários julgamentos errados, que foi de um governador enviado para o outro, enviado para um sacerdote, para o outro, um sacerdote. Vários julgamentos, ele sendo levado quilômetros e quilômetros a noite inteira para lá e para cá, cansado, né? Sendo ali injustamente julgado, para chegar ali naquele momento, não estava aguentando. E aí diz o relato aqui, pegaram uma outra pessoa para ajudar o final ali, foi Simão, Cireneu, né, da região de Cirene, para ajudar a carregar, para ele conseguir. Então já mostra a exaustão que ele estava, o cansaço que ele estava. Então aqui nesse primeiro ponto que a gente está citando, essa parte histórica, física, humana, essa sessão de tortura que ele passou, né, vai mostrando humanamente quem olha o que estava enxergando. Essa cena impactante, essa cena muito forte. As pessoas batiam no peito, né, uns contra, uns a favor, uns chorando de tristeza. Então foi uma cena pública que parou ali, né, Jerusalém, aquela cidade que naquela época de festa enchia. Multidões de muitas nações iam para lá, né, multiplicava a população naquele momento. Então aquela multidão para ver aquele espetáculo cruel que ele passou. Foi a parte física, né? A parte física. Até nós entrarmos aí na parte do contexto bíblico. Onde o contexto bíblico a gente vê que, né, quem conhece as escrituras sabe que alguma coisa estava acontecendo. Quem não sabe o que está acontecendo, mas que cena cruel, né? Que coisa que está acontecendo ali. Mas quem conhece sabe que biblicamente Deus estava fazendo alguma coisa, né? Estava fazendo, como disse o pastor Rogério agora há pouco, né? É citado na lição, ele nos resgatou da maldição da lei. Então ele estava se fazendo maldito por nós. Ele estava cumprindo outras profecias. Isaías 53, né? Isaías 53 fala tanto sobre esse momento, né? Que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então ele estava ali tomando sobre si, né? Então estava sendo cumprido, né? Então esse primeiro tópico vai citando isso, né? O que estava acontecendo, era um cálice que ele estava bebendo, a ira de Deus sendo derramada, né? Cumprindo ali Deuteronômio, o maldito tinha que ser punido, e ele agora está sendo colocado como se fosse um maldito, né? E aí vai entrar em breve nos propósitos da cruz. Então, avaliando toda então, essa questão do primeiro tópico aqui do contexto histórico, né? Então a gente, auxiliando os professores, a gente observa que a questão da sentença por cruz era dada somente em casos específicos, né? E era uma punição, a pior punição que alguém poderia ter, muito dolorosa, muito triste, como foi bem colocada pelo pastor Éden. E era uma coisa tão terrível, pastor, que você vê que para sanar, para terminar logo esse processo, né, terrível, se quebrava os membros inferiores, né, dava-se vinagre, que era para a pessoa mesmo, já humanamente falando, não ter nenhum tipo mais de reação, que era para dar um basta. E qual era a imagem que isso era transmitido para aqueles que estavam assistindo, né? Poxa vida, era um impacto muito forte. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele suportou tudo isso, né? Ele se fez maldito, ele foi à cruz. Também é importante nós ressaltarmos que em momento algum, Cristo temeu a cruz, tá? Porque a gente às vezes ouve pessoas dizendo que Jesus pede de uma forma
equivocado interpreta, né? For possível, passa de mim esse cálice, né? Na verdade, Jesus ele nunca quis fugir da cruz, ele próprio se doou, né? Mas a grande questão, o que está em jogo na cruz é que Jesus, sobre ele viria o pecado da humanidade, né? Esse peso desse pecado, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, 21, que ele se fez pecado, né? Por nós, e assumindo esse pecado sobre ele, né, o próprio Deus, o Pai, não desprezou simplesmente o Filho, mas sim o pecado que estava sobre o Filho, né? Então é importante nós ressaltarmos isso. Tudo aquilo que era feito para acelerar a morte, porque eles tratavam as pessoas ali como um ser de classe inferior. O pastor Rogério citou que, olha, um romano já tinha um tratamento melhor, já tinha um tratamento diferenciado, não era simplesmente largado para ser crucificado. Olha, ele tem uma cidadania, uma classe, uma categoria de pessoa. Então, se Jesus já foi tratado dessa forma, ele foi rebaixado uma categoria inferior. Esse aqui não é cidadão romano, então pode tratar dessa forma. Então, olha só, entra naquele esvaziamento de Cristo, aquele que desceu, né, se fez carne, se rebaixou e agora é tratado como alguém de uma categoria inferior. Então, ele estava sendo julgado, de um lado, pelos judeus. Olha, ele está blasfemando, ele não é digno de viver, ele merece morrer. E para os romanos, se ele se diz um rei, ele está contra o império, está contra Roma, ou ele aqui politicamente é inconveniente, está muita gente seguindo ele, isso aqui pode soar um perigo aí para quem está lá no comando, lá no império, né? Uma cidade toda, milhares seguindo uma pessoa, é um líder. Então era uma ameaça política. Então, ele sendo uma ameaça, ele contrariando ali os judeus também com inveja dele, que o povo acreditando nele, o povo reconhecendo ele como o filho de Deus, né? E com um nível melhor do que os fariseus, que já não tinham autoridade nenhuma. E tinha também dois contextos, né? Tinha tanto o contexto daqueles que esperava, que nem Lucas 2,38 vai dizer que tinha um grupo de pessoas em Israel que esperava a redenção. A gente vai falar sobre isso. Mas também tinha um outro grupo que esperava um Jesus revolucionário, que fosse contra o império. Então, na cruz, a sentença que foi dada, né, para Jesus, então gira tudo em torno disso. Para os judeus, o que significava isso para os romanos, e a gente vai ver todo esse contexto sendo aplicado em Jesus. E agora ele, que sabia muito bem a sua missão, estava cumprindo tudo aquilo que no passado era sombra, agora seria a realidade acontecendo, né? Teve uma das lições anteriores que entramos nisso, né? Sobre as tipologias. Agora realmente, nós festejamos a Páscoa, agora a verdadeira Páscoa está prestes a acontecer ali na frente deles, né? João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está ali prestes a acontecer esse derramamento do sangue que seria suficiente para uma vez ser derramado e nunca mais ficar precisando pegar um cordeiro todo mês, toda semana, todo ano no momento da expiação. Nunca mais ia precisar, porque ia ser o único suficiente. E o próprio profeta Isaías mencionado diz: como ovelha muda ele foi levado ao matador, né? Ele foi levado diante aqueles que em momento algum Jesus esboçou nenhum tipo de reação, né? Ele poderia. Você pega no processo até da crucificação, dessas indas e vindas que o pastor Éden mencionou, você vê que chega em um momento que uma das autoridades fala para Jesus: olha, tu sabes que eu tenho o poder de te soltar e de te prender. Ele diz: nenhum poder você tem se do alto, né, não fosse te dado. Mas se eu quiser, eu peço ao meu Pai 12 legiões de anjos. Então, quando a gente fala da cruz, a gente fala de uma obra, por mais dolorosa que seja, é uma obra que demonstra, expressa a totalidade do amor de Deus, né? Por quê? Porque ele, mesmo sabendo que ia sofrer na cruz, ele não negou a cruz. E era necessário, não tinha outro via de regra, era a cruz, não tinha outro caminho que Jesus não pudesse tomar a não ser a cruz. É interessante o pastor Rogério falar que ele não resistiu, não impediu, ele partiu. Quando
Pedro diz, não, jamais. Ele afasta, fala, para trás de mim, Satanás. Então ele não quis, aquela ideia dele não ir para a cruz, ele repulsou, ele rejeitou. E depois, no momento da aproximação de Judas com os soldados, Pedro defende, pega a espada, já vai para cima do soldado, então podia ser ali uma luta, um debate, uma resistência. Jesus falou, pá, para aqui, vamos consertar esse negócio. Pegou a orelha, consertou a orelha do soldado, né? Então Jesus, ele colocou ali tudo no seu devido lugar, porque ele sabia que ele deveria passar por aquela situação. E um outro ponto, aquela ideia também de que o diabo não queria que Jesus morresse na cruz, isso é equivocado. Pelo contrário, a todo momento o diabo fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. Se você observar, você vê nessa própria tratativa, acho que está em Mateus, né, que Pedro ele tem a revelação, né, quem é o filho, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí ele fala, tu, Senhor, é o filho do, né? E aí pega nos versículos abaixo, Jesus precisa ir para Jerusalém, ele fala, não vá, porque você vai morrer. Ele fala, afastai de mim. Então essa ideia também do que o diabo triunfou sobre Jesus na cruz, né? Tem até louvores que falam, e o inferno achava que havia vencido. Pelo contrário, na verdade, o diabo fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. Tanto é que uns diz, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós, né? Então, a cruz, embora tenha um símbolo, né, de sofrimento, um símbolo ao qual Jesus padeceu, mas por detrás dela tem um triunfo, né, ao terceiro dia, né? Verdade. E só um gancho no que o pastor Rogério disse que sobre o diabo, inclusive também um outro pensamento equivocado olha, Jesus pagou para o diabo, então estava lá, eu vou pagar para o diabo para trazer o homem. Não pagou nada para o diabo não tinha posse, o diabo tinha assim, o domínio sobre o sistema mundano, está nas mãos dele, e Deus nos tira, mas não é que estava uma dívida para o diabo, né? Cristo, ele pagou diante do Pai, diante de Deus, né? Entraremos depois nos propósitos, apaziguar a ira de Deus, né? Então é outra coisa, não é, não, vamos lá pagar para o diabo. Não, ele não tinha essa tamanha autoridade, não. Era uma cédula contrária, né, de acusação, não de dívida para com o diabo, né? Ele nos acusa, né? O diabo acusa, e essa dívida que nós temos, a dívida eu tenho com Deus. Com Deus. Eu peco contra Deus, eu tenho uma falha com Deus, eu preciso me acertar com Deus. Colossenses 2,14 diz que essa célula foi cravada na cruz. Então, é importante nós falarmos, porque essas questões podem ser levantadas em sala de aula. Então, na verdade, a humanidade nunca deveu nada para o diabo, né? E sim para Deus. E quando Jesus ele paga, essa ira que cai, né, que cai sobre Jesus, era para cair sobre nós, mas Cristo se faz maldito, recebe essa culpa e paga essa dívida diante do Pai. Está muito bem colocado. Exato. Aí os tópicos seguintes aí, crucificação, detalhando um pouco deste momento, deste evento, né? Uma coisa interessante que muitas vezes comentado são as palavras de Jesus na cruz, né? Suas últimas expressões, suas últimas mensagens, né? Até tem sermões conhecidos como as 7 palavras da cruz, né? Onde ele resumidamente, na primeira ele já concede perdão aos ofensores, perdoa, eles não sabem o que fazem. Depois ele perdoa o ladrão arrependido que está ao seu lado, mostrando ali na cruz essa obra, ela é poderosa para dar vida eterna aos que creem. Porque aquele homem se arrependeu, creu, pediu, né? Então ele estava nessa segunda palavra dizendo, olha, eu tenho vida eterna para aquele que crê. Depois, no terceiro momento, ele faz ali um cuidado com a sua mãe. E ela e João, né? Olha, Isaías, sua mãe. Então mostra um cuidado, né? Um cuidado fraternal, mostrando que o que Cristo faz em nós, ele resgata isso em nós, esse cuidado fraternal de uns para com os outros. Também a outra palavra, onde ele expressou ali, tenho sede, mostrando o seu lado humano. Ele estava ali humanamente, então não foi o Jesus simplesmente divino, foi o Jesus humano ali padecendo sede, ali se derramando por completo, e ele é aquele que é o doador da água viva, né? Então ele estava ali com sede, né? Passando por aquela sede, e depois para doar água viva para aqueles que se achegam a ele. Depois ele ainda vem com a palavra do está consumado,
né? Estou concluindo, estou completando, eu cumpri, eu fiz tudo aquilo que o Pai determinou, todo o plano eterno de Deus, da Trindade, né? Que planejou, que deu início a criar uma grande nação, que dela viria um Salvador, que viria para salvar toda a humanidade. Então o está consumado, né? Foi uma das palavras finais dele, onde ele vem e expressa, outra que ele expressa é o Deus meu, por que me desamparaste? Que é um outro aspecto dessa obra da cruz, onde está sendo derramada toda a ira de Deus. Deus está irado contra o pecado, Deus está punindo o pecado. E aí entra então, naquele momento o Pai está contra ele. O julgamento, a ira divina está sendo contra ele. Então é um momento de separação, o santo, 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 e ali todos os pecados, né? Então há esse afastamento, então essa expressão de abandono, ele desamparado para que aquele que fosse salvo fosse amparado, recebido, acolhido, né? E depois a última palavra é: entrega o meu espírito, a rendição, a entrega final. Então são as suas 7 últimas palavras, mensagens fortes, onde resumidamente ele demonstrou que claramente estava ciente do que estava fazendo e acontecendo, ele conhecia, né, exatamente a missão que ele estava cumprindo, tantas profecias ele estava cumprindo naquele momento na cruz do Calvário, que a gente já está entrando aqui no tópico seguinte, que é o propósito da cruz, né? Propósito. E aí nós podemos já até começar ilustrando. Deus é o governante do universo, tem que ser justo. Ele tem que governar com justiça, com equidade. E ele agora tem um problema nas mãos. Todos os homens decaídos são pecadores. Todos pecam. Deus ama eles, mas não pode recebê-los como estão, né? Pra gente já ir pensando nos propósitos. E agora, esse problema então agora aí, né? Deus ama, mas todos são pecadores e Deus tem que tratar, Deus tem que punir. Não posso, de repente, em algum momento eu sou, de repente, agora formado em judiciário, vou ser um juiz na cidade, daqui a pouco eu lanço a sentença. Não, eu vou liberar todos os bandidos aqui. Eu vou soltar, vou pôr todo mundo para liberdade. Eu não posso simplesmente absolver, né? Ia ficar a cidade inteira revoltada, o país inteiro revoltado. Quem é esse que está colocando todo mundo para fora absolvendo? Esse juiz não é justo, não. Ou esse juiz é corrupto, alguma interesse ele tem nisso. Porque não pode só soltar, não pode só liberar, não pode simplesmente pôr para fora, porque tinha que tratar o problema, tinha que tratar o pecado, tinha que punir o pecado, tinha que tratar o pecado. Então, uma coisa que devemos entender para realmente dizer que agora sim eu entendi o Evangelho, é entender, olha, Deus estava ali fazendo uma punição, Deus estava ali imputando o pecado nosso em Cristo e pegando a justiça dele, a santidade dele e imputando em nós. Ele morre no meu lugar, eu mereci. Então esse juiz pega agora tal pessoa que está condenado, um assassino, e de repente fala: você merece a morte, você tem a sentença de morte. E alguém se coloca e fala: eu vou lá, morro no lugar dele. Se ele estiver arrependido, se ele estiver com a mente mudada, a mente transformada, nunca mais vai fazer isso. Ele se arrependeu, então eu vou lá, morro no lugar dele para ele ter vida. Então ele vai e tem essa chance. Alguém morre, então o juiz executa a sentença, executa a punição, executa então todo o castigo que o ato merece. Então dá a sentença de pena de morte, a pessoa vai lá e troca: eu vou no lugar dele. Ele se arrependeu, ele não vai fazer nunca mais. Então isso é o que Cristo faz. Cada pessoa que crê, ela se arrepende, se entrega. Então Cristo morreu por ele e agora essa pessoa pode ter vida, né? Então é uma troca, é como se fala na teologia, né? Algo vicário, algo substitutivo. A gente observa, né, quando a gente vai falar a questão do propósito da cruz, que é a redenção, ao pecar o homem contraiu uma dívida impagável, né? A grande verdade é essa. O homem, a gente já colocou, expomos isso, que essa dívida foi do homem para com Deus, né? Adão, quando ele peca ali no jardim e ele é expulso do jardim, ele na verdade não condenou só a vida dele, condenou toda a humanidade, né, a
a essa culpa e esse distanciamento, né, dessa amizade que Adão tinha com Deus. Então, a Bíblia vai dizer que, sendo o homem incapaz de sanar, de pagar essa dívida, então Cristo ele vai assumir, né, como um justo juiz, um justo, né, que iria morrer no lugar dos injustos, né? Isso é importante nós falarmos. Então Cristo ele assume essa culpa, né? E ele vai agora o quê? Ele vai morrer no lugar do pecador, pela provisão que vai trazer a redenção entre Deus, né? Entre o homem e Deus. Eu coloquei aqui, redenção nada mais é o ato, o efeito de redimir, o ato que implica na libertação mediante o pagamento de uma dívida. Então o homem estaria livre, né, dessa dívida mediante essa quitação ao qual Cristo ele se fez, ele próprio redenção. Conforme 1 Timóteo 2,6, o próprio Cristo ele é a nossa redenção. Essa palavra redenção, né, que é redimir, resgatar, libertar, né? O homem é preso no pecado, e aí a obra de Cristo tira ele de lá, tira essas correntes, essas prisões. Ele faz isso, né? Ele faz então pelo pecado, né? O que foi que fixou Cristo lá na cruz? Não é só o prego, né? Não era só ali, só aquele prego, não. Por causa do pecado ele deveria estar lá, né? Hebreus 9:28 diz, ele oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, né? Então foi para tirar pecados, foi para nos resgatar. O Antigo Testamento tinha leis, né? O comentarista citou, isso. São leis sobre resgatar pessoas, animais, havia toda uma regra, uma sistemática, uma forma de fazer. Um filho, se eu não pagasse uma dívida, um filho poderia ser levado como escravo. Depois de um tempo, se eu tivesse o recurso, eu faria esse pagamento. Então, eu sendo o parente, eu sendo que tem o recurso, eu iria lá, pagava e resgatava para trazê-lo de volta. Então, Cristo faz isso. O homem está sendo um escravo do pecado. E aí, Cristo vem e paga o preço para nos trazer a liberdade e trazer de volta. Então, essa é a redenção, é um preço que é o sangue puro, o sangue perfeito, o sangue do imaculado. Jesus, sem falha nenhuma, tinha que ser somente um sangue perfeito. Um pecador não pode morrer por outro pecador, porque se qualquer pessoa que peca já tem uma dívida contra Deus. Nenhum dos juízes do Antigo Testamento poderia, nenhum dos reis poderiam, nenhum dos profetas poderiam. Pode ser um grande instrumento de Deus, um grande profeta, mas não poderia morrer, que não ia adiantar de nada. Tinha que ser realmente alguém perfeito, alguém sem pecado nenhum, para poder pagar a dívida do outro. A Bíblia fala em Romanos 8:3 que Cristo ele anulou o pecado na carne, por não pecar, né? Conforme o próprio pastor Éden tem colocado, que um pecador não poderia, né, pagar o pecado de outro. Cristo sendo justo, conforme, né, um cordeiro imaculado e incontaminado, ele vem nos redimiu, né, anulando o pecado na carne, por não pecar, embora tinha sua dupla natureza humana e divina. Então Jesus, ele, por meio desse ato, então ele traz a redenção para toda a humanidade. E o ponto seguinte é reconciliação. Tem uma palavra forte ali na epístola em Tiago, que fala sobre inimizade com Deus. E alguém pode minimizar o peso disso. Eu vou fazer tal coisa ali meio mundana e depois eu vou me acertando com Deus, eu peço perdão e estou ali nas coisas do mundo, estou ali me envolvendo no pecado, mas a Bíblia fala, quem tiver amizade com o mundo é inimigo de Deus. Já pensou em ter Deus contra você? Imagine você estar na posição de ser um adversário de Deus, né? Então é algo muito sério. Então, antes da pessoa ter o seu arrependimento e estar com Cristo, ele é um inimigo por natureza, ele peca, por natureza ele é contra a vontade de Deus, por natureza ele está do lado oposto. Se Deus olhar, ele enxerga pecado, e Deus é tão santo que abomina o pecado. Então não tem proximidade, não tem amizade. Ele, por sua graça, por sua misericórdia, a graça comum que é dada a todos, onde ele abençoa com bens, com vida, com saúde, com o cuidado dele, é graça.
É algo muito além do que nós poderíamos merecer. Uma graça comum, onde até aqueles que ainda não conhecem recebem. Então essa graça comum, mesmo assim, está prestes a acontecer um julgamento. Um dia a pessoa partir, a Bíblia diz que a partir da morte segue-se o juízo. Então é um julgamento. Então, por mais que tenha os benefícios da graça comum, onde tem ali uma vida boa em diversos sentidos, mas ele sol nasceu para todos, né? O sol, de repente está bem, de repente prosperou, é saudável, tem uma família bonita, mas de repente, quando ele descer a sepultura, sua alma prestará conta diante de Deus e ali a sua obra não vai salvar, o seu recurso não vai salvar, ou ele se achar que é bonzinho porque não é tão ruim igual outras pessoas, não vai ser suficiente, né? Se comparar com o parâmetro de olhar para outros piores, eu não sou tão ruim igual um marginal, então eu estou bem, Deus não vai me castigar. Não, toda pessoa está diante de Deus, prestes a ser julgado e condenado, e precisa dessa reconciliação. Então esse ponto B aqui é reconciliar, é o que Cristo faz, ele põe de novo a junção, o pecado é removido, então agora Deus me recebe, Deus me aceita. Um versículo que eu gostaria de deixar como base, Efésios 2,18, sobre acesso ao Pai. Efésios 2,18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, eu estava longe de inimigo, agora por ele eu tenho acesso, posso ir lá, posso chegar lá. O véu rasgou de cima a baixo. Véu, né? Se rasgou, eu posso ir falar com ele. É o que na lei era proibido. Olha, não ouse entrar no Santo dos Santos. Agora em Hebreus diz, olha, agora tendo ousadia para entrar lá, para falar com ele. Então essa reconciliação é trazer para junto de novo, é permitir esse acesso, esse perdão, essa justificação, né? Teologicamente o professor pode aí buscar várias palavras. Justificação, ele pode buscar a expiação. E esse ato da reconciliação trouxe ao homem paz com Deus, né? Porque outrora, pelo pecado, o homem não tinha paz, né? E quando Cristo ele assume essa obra expiatória, Cristo dá ao homem o direito de mais uma vez ter essa comunhão estabelecida, né? E quando Cristo ele reconcilia o homem, essa comunhão estabelecida, o homem agora tem livre acesso, né, diante de Deus. Ele tem os seus pecados perdoados, e a maior prova da demonstração do amor de Deus referente a isso é que Deus, ele foi quem propiciou isso para nós, né? Foi obra dele, tudo foi arquitetado por Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Muitos daqueles símbolos, né, do Antigo Testamento estavam acontecendo ali agora, como por exemplo, teve momentos onde eles tinham que pegar um animal que recebia a imposição do pecador e levar para longe da cidade, leva embora. O pecado está lá nele, leva embora. Pode. Teve outros momentos que uma ave era sacrificada e outra ave era solta, levando para longe. Sempre aquela ideia, leva para longe. Então quando fala expiação de Cristo, expiar é tirar, ou seja, o pecado estava aqui, ele arrancou, ele tirou e jogou para fora. Tanto que Cristo teve que padecer fora da cidade, fora dos limites de Jerusalém, e até que era levar para fora o pecado. Até Cristo os pecados eram encobertos, né? Pelo sangue do animal, mas a partir da morte e o sangue de Jesus sendo eficaz, ele perdoou, olha que coisa, ele perdoou os pecados daqueles que haviam cometido os pecados antes, os que estavam cometendo e os que poderiam cometer. Não fazendo uma apologia ao pecado, o sangue de Jesus ele é tão eficaz e nos reconcilia com Deus, que se alguém pecar daqui 20 anos, os pecados dele já estão perdoados, né? Não fazendo apologia ao pecado. Então você vê que a obra de Cristo, ele sendo um cordeiro perfeito, você vê o poder dessa reconciliação que Cristo nos permitiu termos novamente com Deus. E esta obra tão perfeita, né, que é o subitem seguinte, uma obra perfeita, que Jesus disse, está consumado, está completo, está feito. Né? E aí a palavra, no Novo Testamento, traz diversos benefícios. Olha, ele concluiu, então agora eu posso ter nova vida. Lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova vida é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque ele concluiu, ele fez esta obra perfeita e completa. Vida abundante, agora eu posso ter uma vida abundante, porque ele fez isso, ele fez uma entrega total. Ele vai nos dando essa libertação, que agora eu vivo não mais para mim, vivo para ele. Então esse tão grande amor me constrange a viver
por amor e gratidão a Ele. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então tudo isso vai gerando em nós gratidão, vai gerando uma rendição, uma cena tão forte da cruz, tão sangrenta e cruel. Fala, mas Deus permitiu uma coisa tão ruim, uma dor tão grande, porque a ira estava derramada. Mas é uma cena que mostra essa ira sendo derramada, mas mostra um amor tão grande, que é alguém que o pai dá o filho por amor, né? Com certeza os amados irmãos que estiverem assistindo não entregaria seu filho para morrer por alguém que está lá numa penitenciária hoje, né? E a gente sendo pecador, pai entrega o filho vem e se entrega por amor. Então a gente vê uma cena onde é tamanha crueldade, porque a ira está sendo derramada, mas o amor está sendo profundamente demonstrado. Então é um encontro da ira com amor, formando realmente essa... a ira onde e o amor manifestou o pecado, superabundou a graça. Então é tão maravilhoso esse agir de Deus, essa obra perfeita. E essa obra é tão perfeita que foi necessário ela ser feita uma única vez, né? De tão perfeita que essa obra... Ela foi única e perfeita. Cristo executou essa obra confiada a Ele da melhor maneira possível, a ponto na cruz ele dizer, está consumado, terminei, aquilo que o Pai me deu, aquilo que foi confiado a mim, eu fiz por completo, né? Então é uma obra perfeita, dando acesso ao homem a Deus. Nossos pecados foram perdoados diante de Deus, e hoje a cruz, embora ela trouxe todo esse processo de dor, mas para que a gente olha para a cruz? Né? Para a gente lembrar disso. Por isso, quando a gente participa da Santa Ceia, né? A gente é um ato que a gente pensa lá atrás, em memória de mim. A gente lembra da cruz, a gente lembra do sofrimento. A gente lembra que era para nós estarmos naquele lugar. Mas Cristo se fez maldito, né? Lá em Deuteronômio diz que aquele que era maldito se tornava maldito de Deus. Olha que coisa, Jesus se fez maldito, humilhando-se, né? Humilhando-se a si mesmo. Essa humilhação, a maior humilhação, se a gente trazer o significado dessa humilhação dentro dessa obra perfeita, é que Cristo, ele se esvaziou da sua glória, né? Se tornando homem, né? A humilhação não é o fato de se tornar homem, né? A grande humilhação foi o fato do pecado da humanidade ser derramado sobre ele, e ele pela eternidade, né, está com Deus por ser Deus, a Trindade na sua unidade, e naquele momento o Deus, né, devido ao pecado se afastar, essa acho que é a maior humilhação de Cristo, né, dentro desse plano. Mas era necessário, deveria ser uma obra executada. Só Cristo poderia cumprir todas as exigências divinas. Não tinha outro, não tinha quem que fosse capaz de cumprir isso. Hoje, a palavra cruz, a palavra que traz esperança, traz fé, traz gratidão, e o poder do Evangelho é tão maravilhoso que naquela época, falar em cruz dava medo, pânico. Se alguém já tivesse visto uma cena de crucificação, ia falar que coisa terrível, não fala esse nome aqui perto de mim não fala dentro de casa não. Se alguém teve um parente crucificado, imagina o trauma. Que, olha, eu tive um parente que, né, fez uma coisa errada e foi humilhado. Com certeza não ia querer um crucifixo dentro de casa. Com certeza teria um trauma de ver um pedaço de madeira com o outro parecendo uma cruz. E Cristo, nessa obra tão maravilhosa, fez com que hoje as pessoas olhassem para uma cruz, né, e olhem e vejam, olha, quem mais me amou passou por ela. Cruz me lembra ele, o amor perfeito, o amor de ação, o amor de entrega, o amor de Deus, né? Por exemplo, cada empresa tem um logotipo, tem uma marca, quer ter de repente um símbolo que seja bonito, que seja ali brilhante, triunfante, mostre ou glamour, ou vitória, ou conquista, uma coisa bonita, chamativa. E o símbolo do cristianismo acabou sendo praticamente um objeto que era de morte, instrumento ruim, maligno, de causar traumas. E de repente, ao lembrar desse objeto e lembrar do Senhor que passou por lá, nos dá alegria, regozijo, vontade de louvar, adorar, bendizer. E gostaria de partir já até para os comentários finais com Isaías 53, 11,
que diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, para ele era uma obra, um trabalho. Olha, eu estou aqui fazendo algo, eu pagando aqui um preço. E diz a palavra, a profecia era: ele virá e ficará satisfeito. E hoje ele fica satisfeito em ver a sua igreja o adorando. Cada arrependido, transformado, liberto, livre, reconciliado na presença de Deus. Esse é o trabalho que ele vê e se alegra. Que façamos valer a pena o trabalho dele na vida de cada um de nós. A gente, indo para a conclusão, a gente vê que a cruz, embora tinha todo esse aspecto histórico de sentença, de morte, de humilhação, hoje a gente olha para a cruz, tudo dá um sentido à nossa fé, de saber que Cristo ele triunfou, ele se fez maldito, mas triunfou, dando sentido para a nossa vida, né? E glórias a Deus, porque Cristo venceu a cruz. Então, a cruz de Cristo para nós hoje é um símbolo de alegria, um símbolo de esperança, um símbolo de triunfo, e de saber que a cruz ela está vazia, né? Porque Cristo venceu a cruz. E o fato de Cristo vencer, essa vitória, ela pode ser compartilhada com todos nós, e a gente se alegra por essa vitória de Cristo na cruz, que é a nossa vitória. Um último comentário, que ele atravessou a morte. Então, a maior vitória foi vencer a morte, foi ultrapassar a barreira que o homem sempre temeu durante toda a sua história na humanidade. Nunca vencer a morte. E ele, nesse momento aqui da cruz, está prestes no ápice do Evangelho, está aqui nesses 3 dias, onde ele morre na cruz e depois, quando ele ressurge. Então, ele está aqui vencendo a morte, mostrando para a sua igreja um Evangelho que é o que vence a morte. Promessas vindouras, que já é a lição de número 10, que não podemos prosseguir nesse vídeo. Que a lição 10 é a morte e a ressurreição de Cristo. Que você acompanhe, que você tenha uma excelente aula, uma excelente escola bíblica dominical. Nossos irmãos e alunos estejam cada vez mais focados, crentes, centralizados no verdadeiro e genuíno Evangelho, que o tema central é a vitória de Cristo. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.